Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, vamos seguir falando da Santíssima Virgem, seguindo São Luís de Montfort, no seu livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. A segunda consequência que o santo vai dizer, desde que Deus escolheu Maria Santíssima para ser sua mãe, é que Maria Santíssima é necessária aos homens para chegarem até seu fim último. O fim último do homem é a salvação. Momento filosófico. Existem muitos fins. São chamados fins intermediários. Então, por exemplo, para ter saúde eu preciso fazer uma cirurgia. A cirurgia, a finalidade está no hospital, como meio. Mas a finalidade última daquilo, extrair um nódulo e obter a saúde, por exemplo. O último dos fins de todo ser humano é a salvação eterna. Deus nos criou, diz Santo Inácio, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo e assim salvar nossa alma. Então, dentre os meios, temos muitos para chegar a Deus. E agora existe um meio necessário para chegar até Ele para sempre, ou seja, para obter a salvação. E o santo vai colocar aqui a Santíssima Virgem. Aí um protestante ou uma alma com sequela da renovação carismática, protestante, vai dizer, padre, mas é bíblico, que é só Jesus o caminho, a verdade e a vida. Não há detrimento nenhum disso. Não há nenhum detrimento do Evangelho e nem das epístolas de São Paulo, pelo amor de Deus. Porque é justamente a Santíssima Virgem que fez com que este caminho chegasse até nós, que é o caminho. Foi justamente ela que fez a verdade chegar até nós. E foi justamente por ela que a vida veio até nós. Então, se vamos transitar por este caminho, por esta verdade, por esta vida, não será ela um obstáculo. Qualquer um pode ser um obstáculo, menos ela. Segue aqui o santo dizendo, em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, aí vamos lá, o primeiro sermão a respeito do tratado, vimos que ela é necessária a nós, mas desde que Deus vai explicar o santo aqui, a escolheu, então há uma necessidade chamada hipotética, poderia não servir-se dela, serviu, se tornou necessária porque assim ele a escolheu. Então, devido à sua vontade, é muito mais necessário aos homens para chegarem a seu fim último. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, apenas de superrogação. Então, qualquer um, bom cristão, pode ser devoto de qualquer santo. Qualquer santo canonizado podemos ter devoção. Agora, somos obrigados a ser devotos de algum dos santos? Não somos obrigados. Não podemos faltar-lhes o respeito, porque quando a igreja canoniza, ela está infalivelmente definindo que aquela pessoa está no céu e ao meio, aí pode interceder por nós. Agora, eu não sou obrigado a ter devoção a nenhum deles, ou a um deles. Mas Nossa Senhora não está nesse meio. Por isso existe aqui, vimos a doutrina católica falar sobre o culto de Idulia, que é o culto que nós rendemos aos santos. É o santo de nossa devoção, um serviço que lhe prestamos. Posso ser devoto de qualquer santo e honrá-lo de qualquer forma legítima. Perfeito. Agora o culto à Maria Santíssima é chamado hiperdulia ou superdulia. Está acima do culto de idolia que se dá a um santo. E esse culto é necessário para quem teme a Deus, que consiste numa dependência mais perfeita à Santíssima Virgem, e aqui, em outras palavras, vai ser exatamente a finalidade desse tratado, ser-lhe escravo de amor. Quando vivemos esse tratado,
Não só pela formalidade de uma consagração assinada, uma correntinha e nada mais. Não, o Espírito. Aí estamos tributando à Santíssima Virgem o culto que lhe compete de uma hiperdulia. Por isso nós não somos escravos de santo nenhum. Por mais que amemos os santos que os senhores têm de suas devoções, mas não existe, até ao Senhor São José, hein, uma escravidão a São José. Alguém que não tiver o que fazer vai inventar e vai virar uma moda por aí. Mas não existe. Agora, para Nossa Senhora, sim, porque é um modo peculiar, singular, de ser-lhe devotado e de cumprir com a obrigação que todos nós temos de honrá-la acima de todos os santos. A devoção à Santíssima Virgem, segue aqui o santo dizendo, é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Aí ele vai citar o piedoso Soares, da Companhia de Jesus, outro sábio Lipício, doutor da Lovaina e outros muitos, provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre eles Santo Agostinho, Santo Efrem Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano, patriarca de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, uma multidão de santos, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível, é um sinal, diz aqui o santo, infalível de condenação. E é a opinião do próprio Ecolampádio e outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Isso daqui de se assustarem, porque nós vemos no catolicismo este arrefecimento à devoção a Nossa Senhora. Porque eu vou lhes dizer uma coisa, não é ter uma imagem de Nossa Senhora, não é ter uma medalha de Nossa Senhora, é ser-lhe devotado como um escravo. Hoje em dia as pessoas não entendem o que é ser um escravo. E hoje em dia nós somos mais escravos do que outrora, hein? Essa dependência que para ter um dinheiro os senhores têm que ir de segunda a sexta ou sábado, fazer o serviço e render conta e chegar no horário e se faltar é descontado. Isso é o escravo. É de olhar aquele maldito celular, é de ficar na opinião pública, de agradar os mortais. Isso é ser escravo. E exatamente transmutando o salário e a opinião pública e a dependência do celular, coloque a Santíssima Virgem. Isso é ser escravo. Então é muito mais do que uma honra externa, um terço rezado, é muito mais do que isso. É ser dependente absolutamente. Isso é ser escravo. Agora, nós não somos de amor nem do salário, nem da opinião pública, nem desse aparelho maligno, mas da Santíssima Virgem, sim, por amor a Deus, por amor à Santíssima Virgem, ser-lhe absolutamente devotado. Não ter esta conduta é sinal de condenação. Por isso, o diabo infeliz tem investido muito contra a devoção a Nossa Senhora. Nós vamos aqui nos deter para argumentar a respeito. Quando veio o Vaticano II, se destruiu as fontes envenenadas, como disse Dom Lefebvre, envenenar as fontes da salvação. Envenenar a missa, os sacramentos, tendendo ou levando à invalidade o sacerdócio, o episcopado. Como não bastara, ainda ficou no alto mar uma tábua de salvação, a piedade popular. Aí o que acontece? Pensam eles, é para causar o naufrágio geral, então a última tábua envenenemos. Via Sacra, 15ª estação. Que problema há na ressurreição de Nosso Senhor? Nenhum. Mas a via chama Via Sacra, Via Crucis, é o caminho da cruz. É do tribunal de Pilatos ao sepulcro. Tira o sangue, enxuga o sangue, tira a conotação de expiação, se esquece do sacrifício de Nosso Senhor, baixa as euforias da 15ª estação. Parece muito piedoso, mas acaba com o quê?
com esse espírito contrito e humilhado que aquele santo exercício nos gera em nós. Perfeito. Fizeram assim. Depois, o nosso querido e estimado rosário. Não há nenhum problema nos 5 mistérios luminosos, porque são bíblicos. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Nossa Senhora não os colocou no rosário. Se fosse para meditá-los, desde o princípio teriam. Agora, mas por quê? Porque somos tridentinos, gostamos das coisas antigas, implicamos com as reformas? Não é por isso. Se já não rezavam 15, não vão rezar 20 mistérios. Sejamos simples, hein, pelo amor de Deus. A cristiandade já arrasta 5 dezenas por dia, imaginem 15, e vamos falar de 20 mistérios. E entre mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, colocar a vida pública de Nosso Senhor, novamente vamos ver dissolver os mistérios dolorosos. Vemos em tudo, no concílio, na reforma litúrgica e nas investidas contra a piedade popular, inimigos da cruz de Cristo. E a Nossa Senhora, não por parte destas pessoas, mas consentida, esta quantidade de aparições absurdas que há por todo esse país, por todo o mundo, o diabo fez um guarda-roupa vastíssimo e se disfarça de todas as advocações mais sinistras e redundantes que há, e as pessoas vão ali gastando sua alma, rezando 20, não sei quantos terços de jaculatória, não sei quantas medalhas, segredos, tantos segredos e mais segredos, e depois esta dependência, essa submissão que o santo nos ensina aqui, São Luís, não existe. É muito mais do que quantidade de preces, que quantidade de imagens e medalhas, é muito mais do que isso. É pensar, é honrar, é agradar, é render contas à Nossa Senhora, porque ela é Nossa Senhora. Ai do escravo que não rende conta à sua senhora. O tronco será vendido por diabo. Por isso é condenação eterna. E o santo vai explicar, vamos aqui resumir, as figuras do Antigo e do Novo Testamento que provam a opinião e os exemplos do santo confirmam a razão e a experiência, o ensino e demonstram, e o próprio infeliz espírito, o demônio e seus seguidores, os hereges e cismáticos, também forçados pela verdade, confirmam esta verdade, que Nossa Senhora é o meio sem o qual nós não obtemos a salvação. E vai concluir aqui o São Luís de Montfort, citando São João Damasceno, dizendo o seguinte: ser vosso devoto à Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Então, Nossa Senhora é a tábua de salvação. Por isso, repito, insisto, hoje o mundo tem atacado a Santíssima Virgem. E não pensemos que é só o protestante ou qualquer outro infeliz, o católico, o que se diz católico. Se um padre modernista os vê com um terço durante aquilo que ele chama de missa, ele infarta. É como o demônio diante de um balde de água benta, surta. Por que esse ódio a um terço, sendo que o terço nunca se opôs à Santa Missa? Os senhores entram nas igrejas, hein? Com muita sorte se acha uma imagem de Nossa Senhora, mas é por causa da imagem, não é porque não tem lugar para Nossa Senhora ali. Nem para sua imagem e nem para honrar o seu nome. Se vêm essas correntes da consagração, hein? Quantos zombam ou mangados, senhores? Tantas bijuterias e joias e uma corrente. Já vi quem ouviu esses barbáries, hein? De supostos padres. Pode estar nua na igreja, mas uma corrente da devoção à escravidão é inaceitável. E o espírito disso?
E a alma dessa devoção é combatida. Com o pretexto de ser só de Nosso Senhor como protestante, eles acabam não sendo nem de Nosso Senhor e nem de Nossa Senhora. Aí fica o resto o quê? O demônio. E vamos agora o que nos toca. Na tradição também existe a sequela desse espírito. Porque muitos se consagraram. Quem se lembra da data da consagração e faz esse exercício, como o santo explicou, quase desenhou nesse livrinho. Isso é displicência, negligência, descaso. Foi por moda que virou um tempo aí, com um sujeito que, bom, não veio o caso nem mencionar seu nome, e em todo caso difundiu, disseminou por toda parte, bendito seja Deus. Mas onde está o espírito da servidão a Maria Santíssima? Nossos sábados como andam? Quem faz um jejum no sábado em honra da Santíssima Virgem? Quem se lembra de acender uma vela, pelo menos no sábado? E no perrengue da vida, quem se lembra que é seu escravo, como se comportaria um escravo da Santíssima Virgem diante desse problema? Do jeito que nos comportamos? Fica a reflexão. E a nossa querida corrente, onde estará? Um elo solto, perdida no caminho, nunca substituída, perdida. E a lembrança que somos escravos da Santíssima Virgem. Aonde? E isso é o que nos preocupa. Então, estimadas almas, celebrando o mês de maio, vamos corrigir nossa devoção. Jamais pense que ser excessivamente devoto da Santíssima Virgem seria algo possível. Nunca será. Quanto mais devoto nós somos de Maria Santíssima e nunca consegue atingir o excessivo, mais nos assemelhamos a Nosso Senhor. Por isso, neste mundo transitou uma alma que foi a mais devota de Maria Santíssima. E o nome dele se chama Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Porque quando ele se fez homem, ele se fez filho de Maria. E por ser filho, ele foi tal qual, submisso. Diz o Evangelho, e regressou a casa, e lhes era submisso. Submisso, Deus submisso a Maria Santíssima. E não foi só durante a adolescência e infância, foi toda a sua vida. No João capítulo 2, bodas de Caná, mulher, não chegou minha hora. Nossa Senhora o que faz? Empurra, por assim dizer, seu filho para o caminho da cruz. É a hora, ela determinou, aí começa a vida pública de Nossa Senhora. Então, totalmente obediente, porque era um filho, é um filho. Deus tem uma mãe, se chama Maria. Nós também, estimadas almas, resumindo e simplificando tudo para concluir, seremos de fato devotos da Santíssima Virgem e ela vai receber de nós a honra que merece quando nos comportarmos como filhos de Maria Santíssima. Essa dependência, submissão, preocupação em agradar, isso é ser filho. Assim das nossas mães mortais, assim da nossa imortal mãe Maria Santíssima. Então buscar agradar. E em pequenas coisas, com esforço de uma oração mais fervorosa, na lembrança contínua que somos seus escravos, na renovação anual, pelo menos, da consagração, de às vezes visitar seus santuários, tratar um pouquinho melhor suas imagens, no momento do perrengue lembrar dessa medalha que não está somente para fazer número e som, mas que ela freie de fato os nossos desatinos. Aí então Nossa Senhora vai reinar como uma mãe reina no seu lar, Nossa Senhora vai reinar em nossas almas, aí seremos dignos escravos da Santíssima Virgem, aptos para agradar ao bom Deus. Então peçamos a Nosso Senhor esta graça, o seu espírito de filho de Maria, para que possamos de fato ser filhos de Deus, porque são sinônimos. E assim, quem não se comporta assim, por isso o santo tem toda razão, é réprobo. Quem não é filho de Maria é inimigo de Maria. Quem não é filho de Maria quem não é filho de Maria não é filho de Deus, e quem não é filho de Maria não pode ser amigo de Deus, é inimigo de Deus. Por isso, este mundo, repito e concluo, investe tanto contra Nossa Senhora.
E nós não podemos deixar este espírito a nos atingir, somos excessivamente marianos, nunca seremos. Quanto mais nossa alma se dilata e se enche mais como um manancial. Essa é a verdadeira devoção à nossa Mãe do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.